Olá, boa tarde. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos que estiverem presentes conosco aqui nessa tarde. Louvo a Deus pela rica e grande oportunidade que o Senhor, no dia chamado hoje, me concede, por sua infinita misericórdia. Aproveitando a oportunidade que Deus me concede, eu quero compartilhar com cada um, com os ouvintes da Palavra de Deus, uma mensagem do Evangelho. Jesus, ele sempre disse, e por várias e reiteradas vezes: quem tem ouvidos, ouça. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito Santo. Amém? Eu quero ler uma mensagem que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, e versículo 22. Quero, antes de fazer a leitura da Palavra de Deus, fazer uma breve oração. Amém. Eterno Deus, Criador do céu e da terra, em cuja face, Senhor Deus, me encontro, e em cuja presença estou-me nesta tarde, para rogar a Ti, Senhor Deus, a Tua infinita misericórdia, a Tua compaixão a nossas vidas, Senhor. Abra neste instante, ó Deus, pela Tua graça, o entendimento desta pessoa, o coração da mesma, para que quando ouvir a voz do Seu Espírito, por intermédio da Tua santa e bendita palavra, o Senhor venha falar e comunicar poderosamente, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Derrama, ó Deus, a Tua graça e a Tua glória em nossas vidas. E como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, eis-me aqui nesta tarde. Usa-me segundo a Tua vontade e opera, meu Pai, da maneira que lhe convém e que lhe apraz, para a glória e a honra do Teu santo e sublime nome. Em o nome de Jesus Cristo, repreenda as trevas, repreenda Satanás, repreenda os demônios, Senhor Deus, e toda a altivez humana. Em o nome de Jesus Cristo, qualquer argumento contrário não venha prevalecer e nem venha predominar, Senhor, neste instante, mas que a Sua palavra tenha livre curso, como diz o apóstolo Paulo, pois a mesma não está presa. A palavra de Deus é viva e eficaz, e assim eu rogo e conjuro-te, ó Deus, por Ti mesmo, Senhor, que fales da forma que lhe apraz nesta tarde, a cada um dos que ouvirão a voz da Sua palavra, no nome de Jesus Cristo. E, Senhor Deus, eu te rogo que o Senhor venha curar, meu Pai, os enfermos, e assim libertar os cativos, arrancar o homem das trevas e do poder de Satanás, e colocar, meu Deus, na luz, como na luz o Senhor está, e que conheça os desígnios dos mistérios da Sua palavra, pela revelação de Jesus Cristo, a cada um que abriu o coração, e assim atender o chamado de Deus. No nome de Jesus Cristo, graças eu te dou por tudo e por todas as oportunidades que o Senhor me concede, em nome de Jesus Cristo aqui na terra. Amém. Graças a Deus. Seja comigo, Senhor, neste momento, e que a carne e o sangue não venha ter oportunidades e nem venha falar, mas que seja o Seu Espírito Santo falando neste momento e comunicando a cada um acerca da palavra eterna, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Minha primeira vez aqui fazendo a live pelo TikTok, essa plataforma e esse meio que Deus me abre a oportunidade de poder testemunhar de Sua bendita palavra e anunciar aos ouvintes que verdadeiramente, conforme diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, declara Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E Ele, oferecendo-se uma vez pelos pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? Eu quero aproveitar a oportunidade que Deus me dá nesta tarde para ler junto com vocês a palavra de Deus. Uma mensagem que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, e versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias ensinando, e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe um: Senhor,
são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Amém. Deus seja louvado, e toda honra, toda glória seja única e exclusiva ao Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Essa é uma das passagens das quais Jesus prega a mensagem do reino de Deus. E interrogado por um homem que do meio da multidão o pergunta: Senhor, são quantos os que serão salvos? E Jesus lhe responde: entrai, esforçai-vos, aliás, para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. No contexto, a gente olha a forma como Jesus responde a este homem, enquanto ele se preocupa com a quantidade dos que hão de ser salvos. O Senhor Jesus responde ele individualmente. A salvação, ela é individual. Em Mateus 24, versículo 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Na carta de João diz que aquele que persevera na doutrina de Cristo Jesus, este tem o Pai e o Filho. Mas aquele que não persevera, mas prevarica, não tem a Deus, não tem ao Filho. Então Jesus, ele fala em Mateus capítulo 7, entrai pela porta estreita. Em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. A porta é estreita, o caminho é apertado, e são poucos os que encontram. Em Mateus, em Lucas, em Marcos, Jesus ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O caminho é estreito, requer da pessoa a renúncia. Paulo escreve na carta aos Romanos, dizendo que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. É uma dedicação e um compromisso, o comprometimento que a pessoa assumirá com o Senhor. Um vínculo, uma aliança, o chamado. Porque ainda que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Paulo disse a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2 de Timóteo: sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aquele que milita não se embaraça em negócio algum desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra, o alistou. Renunciar à própria vida. Porque está escrito em Lucas capítulo 14, que aquele que amar mais a pai, a mãe, a esposa, a esposo, a filhos, a filhas, casas, terras, mais do que a mim, não é digno de mim. No versículo 33, Jesus diz: portanto, qualquer de vós que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Aborrecer a própria vida e atender a um chamado divino.
A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho de que agradar a Deus. A fé é um dom de Deus. Ser chamado pelo Senhor para testemunhar sua palavra na terra, para como luz ser no mundo, como sal na terra. E se o sal for insípido, ele não presta para nada, a não ser de ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. Resplandeça sempre a vossa luz diante dos homens, para que os homens glorifiquem a Deus e vejam as vossas boas obras. A salvação não é por mérito qualificativo de ninguém. A salvação não vem das obras. A salvação não se alcança por meio do dinheiro. Religião nenhuma dará salvação ao homem. O homem pode ter um conhecimento extraordinário, ser dotado nesta vida. Ele pode ser influente, ele pode ser o homem do momento, está no auge da sua vida. Ele pode ter fama, sucesso, poder, riquezas, glórias. Ele pode ter um patrimônio estipulado em alto valor. Ele pode ser considerado até uma estrela mundial. Mas o homem não pode se salvar pelos próprios meios. Jesus, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Jesus, ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Mas aquele que ouve a sua palavra e não crê e rejeita, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Paulo diz na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. João capítulo 8, versículo 31 diz aos judeus que criam nele, Jesus fala: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem é a palavra de Deus. Quem transforma o homem é Deus. Deus escolhe as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são para confundir as que pensam que são alguma coisa. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, as vis, as desprezíveis, as fracas. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Se os príncipes deste mundo tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teria crucificado o Rei da Glória. Não teriam trocado Jesus Cristo por Barrabás. Não teriam trocado a luz pelas trevas. Em João 3 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A gente está vivendo em dias do cumprimento da profecia da palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. O reino de Deus é tomado à força. Renuncie à tua própria vida. Rejeite o pecado. Rejeite a proposta maligna do diabo. Dê ouvidos à voz do Senhor. Diz em Hebreus e também no livro de Salmos que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração. O Filho do Homem em breve virá. E ele virá para buscar os escolhidos, o remanescente que se portou fielmente ao seu Senhor, que não espancou seus criados e que não disse em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Pelo contrário, ele vigiou, foi prudente, foi sóbrio, vigilante, perseverador na doutrina e na palavra de Deus. Porque enquanto o mundo
que está em reta final. A destruição está prestes a acontecer. O arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. A igreja vem pregando, Jesus está voltando. Arrependa dos pecados, converta-se do mau caminho. O profeta Isaías diz no capítulo 55, Isaías, profeta messiânico, ele fala no capítulo 55 e versículo 7, deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Tiago capítulo 4. O apóstolo Tiago diz: a seguinte expressão: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. O mundo inteiro jaz no maligno. O Deus desse século é o diabo. Não caia nos encantos desta vida. Não seja iludido com as coisas fúteis e vãs, passageiras, que se na terra oferece ao homem. Onde tiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Faça da palavra de Deus a tua prioridade. Faça da palavra de Deus o teu maior tesouro nesta vida. Se você trocar o reino de Deus pelo reino das trevas, se você trocar a vida eterna por essa vida passageira, você para todo sempre perecerá. O povo é destruído porque falta conhecimento. E a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque vós encontrareis nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Quem tiver sede, falou Jesus, venha a mim e beba de graça da água da vida. É de graça a salvação. Pela graça de Deus o homem é salvo, por meio da fé. E não vem de vós, é dom de Deus. Jesus, ele passava de cidade em cidade, aldeia a aldeia, pregando a mensagem do reino de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: e começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A mensagem que diz respeito a levar o homem ao arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Arrependimento é Deus que dá ao homem. Em Romanos capítulo 2 diz que a benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento. Deus endurece a quem quer, se compadece de quem quer, para usar de misericórdia com quem quer. O homem não pode salvar o homem. Jesus fala: se um cego guiar outro, os dois caem no buraco. João capítulo 8, versículo 12 diz: e disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a própria luz, a própria verdade absoluta de Deus. Aquele que o Pai trouxer até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Porque aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao evangelho, esse se salvar-se-á. Deus dá tempo para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é injusto com ninguém. Em Atos 17 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora em todos os lugares a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça irá julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Romanos 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lucas capítulo 5, Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele não veio para os justos. Mas a mensagem é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Atos capítulo 3, versículo 19, a pregação de Pedro dizia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 2 diz: arrependei-vos, pois, e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Deus chama o homem. Deus está em busca do homem, porque se depender do homem, o homem não busca a Deus, o homem não está interessado em servir a Deus. Tudo é por meio da graça, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Não é de quem quer, nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. Compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, diz o Senhor. Deus encerrou Israel debaixo da desobediência para usar com os gentios de misericórdia. Por um tempo, os judeus é inimigo dos gentios por causa do evangelho. Jesus fala que os gentios pisarão Jerusalém até que o templo dos gentios se completem. Quando vocês virem guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, pestes, terremotos, fome, falsos cristos, falsos profetas, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor de muitos, traindo-se uns aos outros, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. Os inimigos do homem são os próprios familiares. Quando vides tudo isso acontecer, olhai para o céu, exultai e alegrai-vos, porque está próxima a vossa redenção. Guerras, perseguições, padecer por amor a Jesus não é vergonha. Pedro diz que padecer como cristão é honra, é o nome do Senhor ser glorificado. Jesus, por pregar a palavra do reino de Deus, foi perseguido. Por anunciar a verdade, foi odiado. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Jesus fala em João que eles não queriam vir a ele para ter vida. Mas os religiosos diziam: somos filhos de Deus. Jesus falou: vocês não são. Somos descendência de Abraão. Sei, contudo, que vós sois descendência de Abraão. E buscais matar-me, homem que vos tem dito a verdade. Abraão não fez isto. Somos discípulos de Moisés. Jesus falou para eles: se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês creriam nos seus escritos, porque de mim disse Moisés. Mas eles procuraram matar Jesus. Procuraram matar o apóstolo Paulo, prenderam Paulo. Prenderam Pedro. Herodes matou Tiago para satisfazer a vontade dos judeus.
Estevão foi apedrejado, mas não negou a fé. Pregar o evangelho não é brincadeira de criança. Ser pastor não é uma opção. Se Deus chama o homem, se Deus convoca o homem para ser boca de Deus na terra, para ser sua testemunha, porta-voz de sua palavra, é honra, é privilégio. Pedro diz, nós somos suas testemunhas, nós e também o Espírito Santo, que só foi dado àqueles que obedecem a Deus. Paulo diz que há muitos obreiros fraudulentos, apóstolos fraudulentos, homens vãos, homens desordenados, homens que pregam para ganhar riquezas, cantam por causa de riquezas, por causa de sucesso, de fama, de glória. Mas o evangelho de Jesus genuíno, o homem de graça recebe a palavra de Deus, o conhecimento da verdade, e de graça ele expõe, ele anuncia. Nós não somos como muitos que ganham para falsificar a palavra de Deus. Antes a falamos na presença de Deus com verdade e com sinceridade. Estão negociando a palavra, estão vendendo os dons, estão negociando a fé. Mas o verdadeiro cristão não renuncia à sua fé, não renuncia ao seu chamado por vil metal, por glória humana. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O evangelho não passou por reformas. A palavra de Deus é a mesma. Ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem se corrompe. O sistema quebra. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela permanece para sempre. Deus não muda. Deus é imutável e é impossível que Deus minta, diz Paulo. Moisés fala que Deus é o Deus da verdade. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo, nosso Senhor. O homem não tem desculpa a dar a Deus. Por todo o tempo que viverdes na terra, o Espírito Santo tem convencido o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Adultério é pecado, fornicação é pecado, bebedeira é pecado, lascívia é pecado, mentir é pecado, inveja é pecado. E tantas coisas semelhantes a estas, idolatrias, avarezas, feitiçarias. Mas a Bíblia diz, santifique, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Enquanto o homem se preocupa, quantos que vão ir para o céu? Ah, eu não vou servir a Deus porque o fulano de tal é assim, é assado. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus, olhando para Jesus, autor da vida e consumador da fé. Olha para Jesus. Deus falou para Josué, não aparte o livro desta lei da tua boca. Antes medita nele de dia e de noite. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Jesus é o caminho. Você não precisa de homens para servir a Jesus. Você não precisa de templos religiosos para você servir a Jesus. Você não precisa de terno. Você não precisa de diploma. Você não precisa de anel de ouro no dedo. Você não precisa de cursos teológicos. Humilhe-se, como diz o apóstolo Tiago, perante a mão do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. Deixe o ímpio, o seu caminho, os seus pensamentos malignos, os seus caminhos perversos, e se converta ao Senhor teu Deus, que se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar.
se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Paulo falou para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que aprendestes, porque fazendo assim te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmãos, e os que ainda não confessaram a Jesus Cristo, não perca a oportunidade, não deixa passar como a pragana, não deixa essa oportunidade de Deus escapar da tua vida. Romanos 10 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2 diz: salvai-vos desta geração perversa. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai e dos santos anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. O homem não pode apresentar desculpas a Deus. Jesus, em uma parábola, ele diz que enviou o servo a convidar os convidados. 3 qualidades de pessoas que vivem na terra. A representação daquelas 3 pessoas, daqueles 3 personagens. O primeiro, quando ouviu o convite, ele responde: eu comprei um campo e preciso vê-lo. Tenha eu como escusado diante do seu senhor. E o servo foi no segundo a chamá-lo. O meu senhor te chama para que a sua festa se encha e a sua casa se encha. Para a festa que ele dará. Aí o segundo responde: eu comprei 5 juntas de bois. Eu preciso experimentá-los. Portanto, não dará para ir. Me tenha como escusado diante do Senhor. E o terceiro, quando ouviu o convite, ele responde: eu casei, não posso ir. Me tenha como escusado. Os 3 negaram o convite. Os 3 não aceitou. E Jesus fala que nenhum daqueles eram dignos. Não eram dignos. Aqui nós lemos no capítulo 13 do Evangelho de Lucas que muitos vão dizer: eu comia na tua presença, na mesa, bebia. Jesus vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. As ovelhas de Jesus conhecem a voz dele. E delas o Senhor é conhecido. Mas o homem, por rejeitar o evangelho, ele pagará um alto preço. Porque a Bíblia diz em Salmos que serão lançados no inferno todos os ímpios e as nações que se esquecem de Deus. O inferno foi criado para o diabo e os demônios. Mas a Bíblia diz que ficarão de fora do reino de Deus. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, Paulo fala uma descrição enorme dos que hão de ficar de fora. Não erreis,
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, João diz: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 22 e versículo 15 também diz: mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Jesus fala em Lucas 16, versículo 16, que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Não é todos que vão para o céu. Não são todos que são filhos de Deus. Não se confundam. E não deixa que ninguém vos confundam. Porque, por vento de doutrinas, muitos são levados de uma parte para a outra. Por não ter o conhecimento da verdade, a pessoa é enganada por tantos tempos. Por muitos anos. Mas Jesus manifestou-se na terra como a própria verdade, a própria luz, para que o homem não viesse a mais ser enganado por Satanás, e nem pelos homens. Jesus veio libertar o homem do cativeiro, veio tirar o homem de uma condenação, porque estávamos condenados, mas no seu julgamento foi tirado. Na sua humilhação, aliás, foi tirado o seu julgamento. Ele se fez maldito por nós. Ele pagou o alto preço para que pudéssemos ouvir esta palavra e a colocasse em nosso coração e em prática de vida. Ser cristão não é você ser melhor que ninguém. Servir Jesus não é você ser superior a ninguém. Mas é você ser servidor de um Deus e ser discípulo de Cristo, levando a sua preciosa palavra, anunciando a todos, quer sejam ricos, quer sejam pobres, sejam pretos, sejam brancos. Pregue a palavra de Deus em desatempo e fora de tempo. Enquanto eles rejeitaram, o Senhor diz: vade aos becos, aos valados, aos bairros e pelas ruas, e convidai os coxos, os mancos, os aleijados, os cegos, e todos que você encontrar, para que a minha casa se encha. Irmãos, Jesus fala que as prostitutas e os ladrões entram primeiro no reino de Deus. E os religiosos, que apoiam na sabedoria do próprio entendimento, apoiam na própria força do braço, se julgam ser justos perante os homens, mas para Deus são abomináveis, não entram no céu. Eles conhecem a palavra, a lei, mas não entram no céu, e impedem os que se chegam para entrar. Eles alargam. Eles, com pretexto de palavras fingidas, enganam os simples. Mas Jesus veio libertar o homem. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém? Então se esforce, você que colocou a mão no arado. Persevere. Na sua pouca força, persevere, porque nela habita o poder de Deus. Com lágrimas, com sofrimentos, com perseguições, com dificuldades, persevere na palavra de Deus. E você que ainda não confessou Jesus Cristo, que se encontra em nosso meio, confesse hoje.
a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, porque há um só Deus e Pai de todos, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O único intercessor do homem é Jesus Cristo. A Aparecida não vai interceder por nenhum pecador. Maria não salva ninguém, Buda não salva ninguém, Dalai Lama não salva ninguém do inferno. O único salvador do homem é Jesus Cristo. Paulo diz que foi um alto preço que foi pago, preço de sangue. Amém? Deus abençoe a vida de cada um que se encontra nessa live. E Jesus aqui diz: ficarão de fora muitos. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vides Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Muitos ficarão de fora, porque os derradeiros aqui serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Amém?